Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos corrigir essa nossa atividade 2, né? Eu comecei falando da questão 4 na aula passada, então vamos corrigir ela completa. Então, temos aí a primeira questão sobre o valor numérico. Então, você precisa substituir a letra pelo seu número e efetuar todas as operações para encontrar o valor numérico dessa expressão, tá bom? Então, vamos trocar aí. Trocamos todos os x por menos 1. Onde tinha x, ficou menos 1. Então, temos menos 1 elevado a 3, menos 4 vezes menos 1 elevado a 2, mais 5 vezes menos 1, menos 7. Menos 1 elevado a 3 é um número negativo elevado a um número ímpar. Então, vai ficar negativo, tá bom? Então, menos 1 elevado a menos 3 vai ficar menos 1. E já o menos 1 elevado a 2 fica positivo. Menos com mais vai dar menos 4 ali. 4 vezes menos 1. 5 vezes menos 1 ficou menos 5 e o menos 7 só repetiu, tá? Então, somando tudo, pois são sinais iguais, né? Deu menos 17, tá bom? Então, vai fazendo as operações aos poucos que você vai conseguir, tá? Sem errar nenhum sinal aí. Segunda questão, troque o A por 10, o X por 2 e o Y por 1, tá? Para encontrar o valor dessa expressão. Troquei aí o A por 10, ó. Ficou 10 elevado a 3, menos 3 vezes 10 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2 e 1 elevado a 2. 10 elevado a 3 vai dar 1000. Sempre que tiver uma potência de 10 elevado a um expoente, o número de cima, o expoente, vai ser a quantidade de zeros, tá? Então, vai ficar 1000, no 10 elevado a 2 vai ficar 100, 2 elevado a 2 é 4 e 1 elevado a 2 é 1. Olha aí. Então, sempre que tiver potência de 10, o expoente é o número de zeros. Então, 10 elevado a 3 ficou 3 zeros ali, ó, no 1000. 10 elevado a 2, 2 zeros no 100, tá? Agora é só multiplicar 3 vezes 100 vezes 4, que dá menos 1.200. Sinais diferentes, subtrai, fica o sinal do maior. O maior não é 1.200, então vai ficar menos 200, tá? Porque ele é o maior e o sinal dele é negativo. Menos 200 era a nossa resposta. Terceira questão, era uma questão envolvendo fórmula das diagonais, né, de um polígono. No caso aqui temos um polígono de 9 lados. Então, no lugar do n, que é o número de lados, você troca por 9, ó. Troquei aí direitinho, ó, ficou 9 menos 3 vezes 9. Lá na fórmula não era n menos 3 vezes n, tá? Então, troquei o n por 9, beleza? Então, 9 menos 3 dá 6. 6 vezes 9 dá 54. Dividido para 2 dá 27. 27 diagonais. Beleza, pessoal? É uma questão simples de envolver. Envolve o valor numérico de uma expressão quando você troca o valor da variável, né? Da letrinha pelo número que está dando na questão. Quarta questão foi aquela que eu falei já, sobre a área de um retângulo. Lembrar que é sempre base vezes a altura, tá bom? Então, você multiplica e iguala ao valor que veio na questão, que é a área. Você faz a distribuição, ó, x vezes x ao quadrado, x vezes 1, x. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 1, 3. Isso tudo é igual a 15, porque disse na questão que a área do retângulo era 15, né? Então, você só junta os termos semelhantes aí, passa o 15 para o lado de lá, como ele está positivo, vai negativo, você encontrou a sua equação do segundo grau, que precisa ser resolvida através da fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, como que eu encontro os coeficientes? O A é sempre quem está com o x ao quadrado, então, no caso aí é 1. O B é sempre quem está com x, nesse caso é o 4. E o C é o termo sozinho, menos 12. Joga tudo na fórmula do delta, pessoal. Onde tem B, troca por 4. Onde tem A, troca por 1. E onde tem C, troca por menos 12. Troquei direitinho. 4 ao quadrado é 16. E 4 vezes 12 dá 48. Menos com menos vai dar mais. Beleza? Encontramos aí o delta 64. Agora, vamos para a fórmula das raízes, né? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, ficou menos 4, mais ou menos a raiz de 64. O nosso delta na questão deu 64. 2 vezes 1. Então, você vai fazendo as operações. Ó, a raiz de 64 não é 8. Então, vai ficar para cima menos 4 mais 8 dividido para 2. E para baixo, menos 4 menos 8 dividido para 2. Então, em cima deu 4 sobre 2. Né? Embaixo, menos 12 sobre 2. Porque sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e fica o sinal do maior. E agora, dividindo tudo, temos 2 e menos 6 as nossas soluções, tá? Para essa questão, como fala de área e no final que é perímetro, então só nos interessa a raiz positiva, pessoal.
Então, você não vai se importar com a negativa, você pega só a positiva, deu 2. Então, substituindo aqui o x por 2, temos 2 mais 3 dá 5 em cima e 2 mais 1 dá 3 de lado. Então, o nosso perímetro vai ser o quê? 5 mais 3 mais 5 mais 3, 16, tá? Só repetir aí a explicação que eu já tinha falado sobre essa questão. Quinta questão. Renata tem 18 anos e Daniele tem 15 anos. Hoje o produto de suas idades é 270. Daqui a quantos anos o produto de suas idades será igual a 378? Então, sempre que tiver daqui a quantos anos, você vai pensar o seguinte: não vai passar uma certa quantidade de anos que você não sabe, então você chama de x. Você chama lá 18 mais x, né, da Renata, e 15 mais x da Daniele, tá? Então, você multiplica, porque ele fala em produto. Aí, distribuindo, 18 vezes 15, 270. 18 vezes x, 18x. X vezes 15, 15x. X vezes x, x ao quadrado. Isso tudo é igual a 378, porque disse na questão. E trazendo tudo para o primeiro lado, né? E organizando os termos semelhantes, a gente vai ter x ao quadrado. Olha aí, o 378 veio negativo. Mais 33, pois 18x mais 15x deu 33. E o 108 veio do 378 menos 270, tá? Então, deu menos 108. Aí, vamos para a nossa equação de Bhaskara para resolver, né, pela fórmula de Bhaskara. Quem é o A, quem é o B nessa equação e quem é o C. O A é 1, o B é 33 e o C é menos 108. Substituindo na fórmula do delta, vai ficar 33 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 108, tá bom? Vai dar o quê? 1089 mais 432. Esse mais veio do menos com menos do 4 e do 108, tá bom? Deu 1521. 1521 tem raiz, tá? Tem raiz quadrada. Vamos substituir na fórmula aí da raiz. Vai dar o quê? Menos 33, que é o B, menos B, né? Menos 33, mais ou menos a raiz de 1521. A raiz de 1521 é 39, tá? Você poderia fazer a calculadora para encontrar mais rápido ou fatorando. Então, vai ficar para cima o menos 33 mais 39 dividido para 2. E para baixo, menos 33 menos 39 dividido para 2. Então, 39 menos 33 dá 6 dividido para 2, né? E somando 33 com 39 dá menos 72. A gente vai se importar com a raiz positiva, tá bom? Por quê? Porque a questão está falando aqui de... vamos já olhar aí a solução, a gente vai se importar com a negativa. Então, a questão pede o seguinte: considerando as medidas indicadas, né, da questão... Na questão 15 era para dar a solução, tá? Então, você marcaria o 3, pois é a solução positiva, tá bom? Na quinta. Na sexta questão, a área da região retangular mostrada abaixo é de 33 metros quadrados. Considerando que as medidas indicadas na figura estão em metros, pode-se afirmar que o maior lado é. Então, aqui também está envolvendo área, envolvendo perímetro, envolvendo superfície, a gente vai se importar com a positiva, tá? Então, bora lá. A área, a gente sabe que é base vezes altura, né? Então, x vezes x mais 5, tá bom? Você distribui x ao quadrado mais 5x. Isso tudo é igual a 36, porque disse na questão. Trazendo 36 para o primeiro lado, a gente já tem aí a nossa equação. Vamos achar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é 1, o B vai ser 5 e o C é menos 36. Vamos jogar lá na fórmula do delta, tá bom? Olha aí, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, sempre que tiver uma equação com x elevado a 2, a gente precisa envolver a fórmula de Bhaskara para encontrar a solução, tá? Então, vai ficar 5 ao quadrado, ó, troquei o valor de B por 5, o valor de A por 1 e o valor de C por menos 36, olha aí. Deu 25 mais 144, né? Deu 169. 169 tem raiz, né? Que é 13. Então, vamos substituir lá, ó. Substituindo, deu menos 5, né? Que é menos B mais ou menos raiz de delta. Então, mais ou menos raiz de 169 dá mais ou menos 13. Para cima, a gente faz com mais, né? Menos 5 mais 13 dividido para 2. E para baixo, menos 5 menos 13 dividido para 2. Então, deu o quê? 8 dividido para 2 dá 4. E menos 18 dividido para 2, menos 9. Então, a gente sempre se importa com a positiva. Por enquanto,
né? Tem muitas questões envolvendo isso. Mas quando pedir a solução das duas raízes, você coloca as duas respostas, tá bom? Então, vamos calcular com o x sendo 4. Aí a questão pede o seguinte: qual é o maior lado? Se o nosso x é 4, então x mais 5 vai dar o quê? 4 mais 5 deu 9. E o outro lado deu 4. Qual é o maior lado? O 9 ou o 4? O 9. Tá? Então, o maior lado é o 9, letra D. Tá bom? Então, além de encontrar as soluções das raízes, você ainda precisava ver o que a questão está pedindo no final. Sétima. Essa questão eu estou repetindo ela mais para a gente perceber a forma como resolver, né? De uma equação incompleta, tá? Sem usar a Bhaskara. Então, quando está incompleta, não precisa. Então, x vezes o dobro de x é igual a 288. Olha aí, a gente vai simplesmente isolando e tirar a raiz quadrada no final, que deu 12, tá bom? Mas quem quisesse usar a Bhaskara também nesse tipo de questão, dava. Você colocava o A sendo 1, o B sendo 0 e o C sendo menos 144 e usava a fórmula, também dava para encontrar. Oitava questão, quais as raízes dessa expressão aí, pessoal? Então, ó, sempre que tiver uma equação do segundo grau, encontre os coeficientes A, B e C. Então, A é 1, B é menos 6 e o C é 8. Então, fórmula do delta, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Esse menos 6 ao quadrado vai ser o quê? Menos 6 vezes menos 6. Menos com menos não dá mais? Então, deu 36, menos 4 vezes 8 dá 32. Então, dá 4. 4 tem raiz, não tem? A raiz de 4 não é 2? Então, substituindo aqui, a gente vai ter o menos da fórmula e o menos do menos b. Então, fica menos menos 6, tá? E esse menos com menos vai dar mais. E a raiz de 4 dá 2. Olha aí, ó. O menos menos 6 vira 6. Então, é muito importante a gente fazer ao passo a passo, né, do sinal, para não errar. 6 mais 2 para cima e 6 menos 2 para baixo. Tudo dividido por 2, tá? 6 mais 2 dá 8, dividido para 2 dá 4. E 6 menos 2 dá 4, dividido para 2 dá 2. Então, olha aí, temos duas raízes positivas, ó. No caso de uma questão com área, né? Uma questão de perímetro que envolvesse essa equação, você teria que testar o x, né, para os dois valores, pois os dois deu positivo, tá bom? Mas essa questão só pede as raízes, então você marcava a alternativa D, que dizia solução 2 e 4. Nona questão. Seja a equação polinomial do segundo grau, né? Agora essa questão ela já faz dizer os coeficientes. O A é 1, o B é 0 e o C é menos 81. Então, é muito mais simples. Em vez de precisar a gente identificar, a questão já trouxe. Então, basta você jogar na fórmula do delta. Ó. B ao quadrado fica 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 81. Menos com menos dá mais, né? 324. Então, na fórmula das raízes, vai ficar menos 0, mais ou menos raiz de 324 por 2. A raiz de 324 é 18, tá? Então, 18 dividido para 2, para cima vai dar 0 mais 9, tá? E para baixo vai dar menos 9. Beleza, pessoal? Então, é bem simples, é só você aplicar as fórmulas corretas de acordo com os coeficientes que vier na questão. Não tem erro se você fizer o passo a passo, né, aos poucos, sem errar nenhum sinal. Questão, aí você marcava a alternativa que tinha as duas soluções, menos 9 e 9, tá? Questão 10. Qual o valor numérico dessa expressão para quando o x é 2? Outra questão de valor numérico, pessoal. Troque o x por 2, ó. Trocou direitinho, agora é só efetuar. 2 vezes 4, menos 32, que veio do 2 vezes 16. 8 menos 32 dá menos 24. Sinais diferentes, pessoal, aí embaixo, ó. Subtrai, fica o sinal do maior. Então, vai dar o quê? Menos 7, tá bom? Menos 24 mais 17 dá menos 7. Última questão aí. Durante a feira de automóveis, uma concessionária vendeu o número de veículos superior ao esperado. O quadrado da quantidade de veículos vendidos menos o seu quintuplo. Então, ao quadrado menos o seu quintuplo foi igual a 150, tá? Então, agora você traz o 150 para o primeiro lado, encontrei a equação. Encontro agora quem é o A, quem é o B e quem é o C. Olha aí, separei direitinho. Sempre que tiver negativo, o sinal vai, viu? Então, é menos 5 no B e menos 150 no C.
Substituindo na fórmula do delta, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 150, que é o C. Agora, fazendo as operações, 25 ao quadrado, né? Mais 600. Por que mais? Menos do menos 4 e o menos do menos 150, menos com menos dá mais. Encontramos um valor que tem raiz quadrada. Então, ó, menos 5 por raiz é menos b na fórmula, né? Então, fica menos 5 mais ou menos raiz de 625 dividido para 2. Esse menos 5 fica 5, menos com menos dá mais. 5 mais 25 para cima e 5 menos 25 para baixo, tá? Vai dar o quê? 30 dividido por 2 e embaixo menos 20 dividido para 2. 15 e menos 10, tá bom? Quantos veículos foram vendidos? Então, pessoal, nessa questão não existem veículos negativos, né? Então, só nos interessa a raiz positiva, 15, tá bom? Então, vai haver questões que vai precisar marcar dois valores e vai haver questões que precisa marcar só a raiz positiva, pois é um contexto, né, que exige uma resposta positiva, tá bom? Um número natural, beleza? Então, saibam resolver e, principalmente, ler o que cada questão está pedindo no final. Vamos entregar as atividades no prazo e até a próxima.